muito bem-vindos ao nosso canal ASMR Histórias. E no vídeo de hoje vamos trazer a continuação da história da Ilha Perdida, beleza? Antes eu peço, se inscreva aqui no canal, comente, deixe seu like, beleza? E para estar nos ajudando, se está recebendo mais conteúdos top como esse, beleza? Também quero dizer, você gosta de filme, gosta de cinema? Confira o meu outro canal sobre isso, sobre cinema, sobre filmes, é o Cinema na Mente, beleza? Valeu, então bora curtir. No capítulo anterior, paramos no primeiro capítulo mesmo. Agora vamos dar continuidade no segundo capítulo, na ilha. Vamos lá. Foi com verdadeira emoção que os dois meninos puseram o pé em terra. Estavam afinal na célebre ilha. Tudo fora tão fácil, pensou Eduardo. E Henrique era tão bom remador. Não deviam arrepender-se da mentira pregada aos padrinhos. Que dia divertido e alegre iriam passar ali. Apressadamente tratou de auxiliar Henrique. A primeira coisa que fez ao tirar as cordas foi cair dentro da água e molhar-se todo. Ficou todo enlameado, mas começou a rir, dizendo que tiraria a roupa logo mais e o sol a secaria em 2 minutos. Com algumas dificuldades, puxaram a canoa o mais perto possível da terra e amarraram-na a uma árvore próxima com a corda Joaquim, lhes haviam emprestado. Eduardo lembrou-se. Vamos amarrar bem forte, Henrique. Se a corda arrebentar, estamos perdidos, porque a canoa vai por água abaixo. Dando 2 nós, Henrique respondeu: Você tem cada ideia. A corda não é tão velha assim. É resistente perfeitamente. Veja. Examinaram para ver se a canoa estava bem segura. Tiraram o almoço e a garrafa de água. Puseram tudo em terra firme. Depois começaram a olhar à volta e a caminhar, explorando o terreno. Havia arbustos e moitas que eles foram cortando com faca que haviam trazido. As árvores mais altas, já avistadas de longe, ficavam no interior da ilha. Abriram caminho por entre as moitas e foram andando. Levavam o almoço e a garrafa de água, mas não pensavam em comer. Tão entusiasmados se sentiam. Quando o padrinho soubesse, havia de admirar a coragem deles. E Kiko e Oscar ficariam com tanta inveja. Foram andando e chegaram a uma clareira no meio da mata. Eduardo propôs: Vamos descansar aqui. Minha roupa está tão molhada que gruda no corpo. Resolveram então tirar as calças e estendê-las. O sol que passava por entre os galhos era suficiente para secá-las. Assim fizeram. Estenderam as calças e os paletós, depois as camisas, depois os sapatos e as meias. Enquanto esperavam que as roupas secassem, abriram um pacote do almoço e comeram a linguiça com pão e os ovos cozidos. Tomaram água. Henrique resolveu subir na árvore mais alta que tinha ali, para ver o que se avistava lá de cima, mas desistiu no meio do tronco e desceu, dizendo que preferia esperar a roupa secar. Não podia subir só de cueca, porque os galhos machucavam. Esperaram cerca de meia hora, depois vestiram as roupas ainda úmidas e continuaram a exploração. Subiram nas árvores, cortaram cipós, descobriram frutas que nunca haviam visto antes
De vez em quando Henrique perguntava: será mesmo habitada essa ilha? Vamos ver se encontramos algum sinal de gente. Qual o quê? Respondia Eduardo. Quem há de morar aqui, neste mato? Só bichos. E trincava uma fruta entre os dentes para ver que gosto tinha. Henrique avisava: não coma qualquer fruta, pode ser venenosa. Por mais que observassem, não encontraram sinal de habitação. Depois de caminhar durante algumas horas, viram serelepes pulando nos galhos mais altos. Os bichinhos olhavam para os dois meninos com os olhos muito vivos. Davam grandes pulos e desapareciam entre a folhagem. Eduardo e Henrique acharam graça e começaram a assobiar para chamar a atenção dos serelepes. Às vezes ouviam o ruflar de asas sobre suas cabeças. Deviam ser pássaros que, assustados com a presença dos dois, deixavam seus ninhos e voavam. Mais adiante, encontraram uma frutinha vermelha e redonda. Começaram a atirá-las para cima a fim de atrair os serelepes. De vez em quando gritavam para ver o que acontecia. Não acontecia nada. Parece que os bichos ficavam com medo de ouvir os gritos, e o silêncio então era profundo, nada se movia. Nada se movia entre as folhas. Eduardo carregava a garrafa com água e o resto do almoço. Encontraram uma nascente e a água era tão pura que tornaram a encher a garrafa. Quando cansaram de andar, Henrique propôs: vamos voltar ao lugar onde deixamos a canoa? Acho que já é hora de voltarmos para casa. É pena ter de voltar, respondeu Eduardo. Está tão bom, está tão bonito o nosso passeio. Por mim ficaria mais tempo. Henrique tornou a falar. Pode ficar tarde demais. Estamos longe do lugar onde desembarcamos, então estamos mais de uma hora sem parar. Então vamos voltar. Cada um tomou um gole de água e depois iniciaram a caminhada de regresso. Mas quem diz de encontrar o caminho? Eduardo dizia que era à direita. Henrique afirmava que era à esquerda. Ficaram assim discutindo durante uns instantes. Depois resolveram caminhar para a direita. Andaram umas meia hora e não acharam o caminho por onde haviam passado. Henrique disse: eu não disse que não era por aqui? É para a esquerda que devemos seguir. Vamos voltar outra vez. Eduardo espantou-se. Nem sei mais onde fica a direita e a esquerda. Onde é a esquerda? É por aqui, Eduardo disse. Eu me lembro que cortei uns galhos desta árvore com o meu canivete. Vamos ver. A árvore parecia a mesma, mas não havia nem sinal de cortes de canivete. Henrique falou: você sonhou? Nós não passamos por aqui, foi por outro lugar. Passamos, disse Eduardo. Juro que passamos. Foi aqui que paramos para ver os serelepes pela primeira vez. Que absurdo, disse Henrique. Tenho certeza que não foi aqui. Aqui há frutinhas vermelhas. E naquele primeiro lugar onde passamos não havia. Você está enganadíssimo. Onde estão os cortes de canivete que você fez? Eduardo passou a mão pela testa. É o que não estou entendendo. Parece que foi aqui, mas não os vejo. Começaram a ficar inquietos. Pararam um pouco à escuta. Apenas ouviam o ruído surdo do rio que corria em redor da ilha. Resolveram então andar à esquerda, entre os cipós e galhos de espinhos. Foram abrindo caminho dentro da mataria. O rio parecia cada vez mais perto, mas nunca chegavam até ele. Eduardo disse de repente: vamos parar para escutar. Pelo barulho do rio saberemos onde estamos.
Ficaram imóveis uns instantes e ouviam o ruído do rio correndo sem parar. Depois ouviram galhos que estalavam perto deles. Eduardo segurou o braço do Henrique. O que será? Você não ouviu o barulho de galhos quebrados? Não é nada, disse Henrique. É o vento. Continuaram a andar. Quanto mais se aproximavam do rio, mais o rio parecia fugir. Henrique, até então calmo, começou a inquietar-se. Olhou para cima para calcular as horas, viu as copas das árvores, o céu muito azul e nada de sol. Levou um susto. O sol já desaparecera? Então era tarde. Devia ser quase noite. Voltou-se para Eduardo, a voz um pouco aflita. Impossível que seja muito tarde. Mas parece que o sol já está sumindo. Eduardo perguntou: Pois você não tem relógio? Veja que horas são. Então Henrique contou que o relógio parara nas 8 horas. Ele não havia percebido. Com certeza fora por causa da água que entrara no maquinismo. Não quisera contar antes para não alarmar o irmão. Eduardo se assustou. Então vamos tratar de voltar. Pode ser quase noite. Você devia ter me contado isso antes. Temos de descobrir esse caminho de qualquer jeito. Mas não encontravam o caminho. Se andavam para frente, entravam cada vez mais na mata. Se andavam para a direita ou para a esquerda, a mesma coisa. De que lado estaria a canoa? Começaram a ficar aflitos. Mas um não dizia nada ao outro. Andavam para diante e para trás sem acertar o caminho. De repente perceberam que não era ilusão. A noite vinha caindo rapidamente. E o que seria deles? Sozinhos naquela ilha. E que pensariam padrinho e madrinha, não os vendo voltar da fazenda vizinha? Henrique murmurou: Que situação a nossa! Vamos ter calma. Procurar com calma. Eduardo não respondeu e começou a andar para frente como se tivesse certeza de haver encontrado o caminho certo. Henrique seguiu, um pouco desanimado. Estavam cansados e suados. Enxugavam os rostos com os lenços, tomavam um gole de água e continuavam a andar. Os espinhos de alguns galhos batiam no rosto de ambos, mas eles não se importavam, tão preocupados em encontrar a canoa. Não pensavam noutra coisa. Quando ouviam ruídos estranhos na mata, paravam um pouco, assustados. Um segurava no braço do outro e ficavam esperando. Não era nada. De repente Henrique sussurrou: Estou tão cansado, quase não aguento mais. Pararam então por alguns minutos e encostaram-se ao tronco de uma árvore grossa que havia ali perto. Henrique passou o lenço outra vez no seu rosto e no pescoço e pediu: Me dê um pouco de água. Eduardo virou a garrafa para baixo e estava vazia, sem uma gota sequer. Henrique suspirou e quis se fazer forte. Não faz mal. Quando encontrarmos o rio, eu bebo bastante água. Olharam outra vez para cima procurando o sol. Havia desaparecido. A claridade estava sumindo entre as folhagens. Breve seria noite cerrada. Que fazer? Ficariam escutando durante alguns minutos para ver se percebiam o ruído do rio? Era cada vez mais forte. Mas de que lado estaria o rio? Parecia roncar um ronco forte que não tivera antes. Eduardo perguntou com voz trêmula: Será que vamos dormir nesta mata? Henrique fingiu-se muito animado. Se tivermos que dormir, dormiremos. E padrinho e madrinha? Ficaram quietos uns instantes. Depois Henrique disse: Eles vão mandar um camarada à fazenda vizinha e quando souberem que nós não estivemos lá, ficarão tão aflitos. Nem fale, Henrique, já estou tão arrependido.
Se soubesse, eu também. Mas que podemos fazer? Temos que encontrar a canoa, Ana. Nem que seja para andar a noite inteira. Eduardo teve uma ideia. Espere aqui. Vou subir nesta árvore e lá de cima verei onde estamos. É mesmo? Como é que não lembramos disso antes? Eduardo tirou o paletó e os sapatos e abraçou o tronco de árvore, subiu até chegar os primeiros galhos e parou quase sem fôlego. Henrique perguntou, todo esperançado. Vê alguma coisa, Eduardo? Nada. Não vejo nada. Espere, vou subir mais alto. Ele desapareceu entre os galhos compridos, empurrando a folhagem para um lado e outro. Olhou lá de cima, avistou o rio a uma certa distância. Suas águas pareciam negras sem a luz do sol brilhante sobre elas. Ouviu a voz de Henrique lá embaixo. Está vendo alguma coisa, Eduardo? Estamos longe do rio. De que lado ele fica? Veja bem. Sim, estou vendo o rio. Henrique tornou a perguntar, disfarçando a aflição. De que lado ele está? Veja bem. Eduardo respondeu. Está em todos os lados. À direita, vejo o rio. À esquerda, também vejo. Não entendo. Henrique pediu. Veja bem, Eduardo. Não avista a canoa? Não, nada de canoa. Então desça. Eduardo desceu mais animado, calçou os sapatos e vestiu o paletó e falou. Eu acho que a gente está indo por este lado. Chega lá num instante. Então vamos por esse lado. E esse é o segundo capítulo, pessoal. No próximo vídeo eu vou trazer o terceiro capítulo, que é A Noite na Ilha. Beleza? Se inscrevam aqui no canal, deixe seu like, comente também o que está achando dessa série. Beleza? E se você gosta de cinema, filmes, te convido a conhecer o meu outro canal, Cinema na Mente, beleza? Muito obrigado a todos, fiquem na paz, tudo de melhor sempre, até o próximo vídeo, valeu, falou!